mais uma doença respiratória dos equinos. A gente vai conversar um pouco sobre a influenza equina. Outra doença importante, ela é endêmica aqui no Brasil, só que ocorre na forma de surtos. Bom, falando um pouquinho sobre o vírus, né? Ele é um ortomixovírus, é um vírus influenza A. Lembrando que nós temos influenza A, que ocorre no homem e nos animais, os influenza B e C, que ocorrem somente nos homens. É um vírus envelopado, com nucleocapsídeo helicoidal. Lembrando que o fato dele ser envelopado, nós temos aí uma característica comum aos vírus, que a principal forma de se fazer a inativação de um vírus como esse é com o uso de água e sabão, lavando as superfícies, lavando a mão, né? A gente está falando de influenza equina, mas influenza é influenza. É a mesma família de vírus que atinge espécies diferentes, mas o vírus continua sendo o mesmo. Então, uma forma importante de se fazer a desinfecção de superfícies, objetos, é através do uso da água e sabão, através do uso do álcool, através do uso de substâncias detergentes, né? Aquilo que a gente chama de solventes orgânicos. É um vírus RNA segmentado. Essa segmentação confere a esse vírus um alto poder, uma alta capacidade de mutação. Então, nós temos aí vírus que recentemente não provocavam doença severa, após alguma mutação começam a apresentar doença severa. E o inverso, a mesma coisa. Muitas vezes nós temos alguns vírus que são responsáveis por surtos fortes, né? Fortes assim, de intensos, de doença intensa, de alta mortalidade, e em questão de 2, 3, 5 temporadas, 10 anos, a gente não ouve mais falar desse vírus. Então, essa mutagenicidade pode transformar, né, esse vírus em um vírus ou mais intenso ou mais brando na sua forma de ocorrência. No envelope, a gente vai observar nesse vírus duas importantes proteínas: as hemaglutininas, que fazem a ligação aos receptores celulares, então são as responsáveis por se ligar às células e fazer a penetração, promover a penetração do vírus nessa célula, e a neuraminidase também, que vai participar desse processo. Então, de forma esquemática, nós temos aqui o RNA segmentado, o envelope e as proteínas de superfície, né? As hemaglutininas, as neuraminidases, que vão trazer para a gente uma forma de identificação, de classificação desses vírus, né? Então a gente consegue ver, né? Consegue diferenciar, classificar as diferentes variantes desse vírus através do tipo de proteína que ele tem na sua superfície. Quando a gente avalia as hemaglutininas, né, chamada também de hialuronidase, e a neuraminidase. Então nós temos 15 tipos diferentes de hemaglutininas, 9 tipos diferentes de neuraminidases. E é justamente, né, a união dessas duas letrinhas, ou seja, a presença dessas duas proteínas, de uma dessas duas proteínas na superfície viral, é que vai trazer para a gente qual é a variante que a gente está observando ali. Então a gente está acostumado a ouvir falar daquela influenza humana ou
influenza aviária de alta patogenicidade, o H5N1. Então, quando a gente fala de um H e de um N, a gente está, na verdade, fazendo a identificação da variante desse vírus. Então, para a gente observar, né, que nós temos a presença de praticamente todas as hemaglutininas presentes nas aves e todas as neuraminidase presentes nas aves. Então, nós temos as aves silvestres, essas aves migratórias, como as principais fontes, os principais reservatórios dos vírus influenza. Então, nós temos a presença de hemaglutininas, né, por exemplo, em outras espécies. Então, a gente sabe que essas hemaglutininas, elas, de alguma forma, elas vão ter as aves como reservatórios e outras espécies fazendo a replicação, fazendo a manutenção desse vírus naqueles grupos, né? Então, a gente tem aqui as aves como os principais hospedeiros, as principais fontes de infecção. Então, nós temos o vírus influenza A, né, que ocorre nos animais e nos seres humanos, e nós temos, como a gente falou já, as aves migratórias como os principais disseminadores, fontes de infecção, reservatórios e disseminadores desses vírus para o restante do mundo, né? Então, nós temos aqui as aves domésticas, os suínos, os equinos, as focas, baleias, cão, gato, bovino e o homem como os demais reservatórios, como as demais espécies que vão se infectar com esse vírus. Então, aves migratórias dispersam os vírus pela natureza, né, por diferentes localizações geográficas, né, ao redor do mundo, e as espécies específicas aqui, os animais de forma mais especificamente vão se infectar e apresentar a doença. Então, nós temos aqui também a influenza B e o vírus influenza C, que ocorrem somente nos seres humanos. Então, as aves são reservatórias do vírus, todos os subtipos circulam entre as aves, né? Então, aquilo que a gente chama de influenza aviária de baixa patogenicidade, low pathogenicity aviary influenza. As amostras mais frequentes, então, apesar da gente ter 15 hemaglutininas, 9 neuraminases, e a gente pode fazer um pareamento de um número sem fim ali de possibilidades, nós temos aqueles vírus que ocorrem com maior frequência. Então, nas aves domésticas, nós podemos observar vírus que começam com H7 e com H5, né? Esses responsáveis por vírus influenzas de alta patogenicidade, né? Então, nós temos aqui exemplos que aparecem com maior frequência: o H5N1, o H7N7, o H7N3. E nos mamíferos, quais são os vírus que se apresentam com maior frequência, infectando e provocando doença nesses animais? Nos suínos, H1N1, H1N2, H3N2. E se a gente for olhar para o ser humano, nós vamos observar aqui o H1N1, H2N2, H3N2. Então, praticamente, quase os mesmos vírus, né? Então, por que dessa semelhança, né? Nós temos os suínos, principalmente quando a gente fala de influenza humana, a doença que acontece nos seres humanos, a gente tem aí as aves, né, fazendo a disseminação desse vírus. Os suínos, eles vão se infectar com esse vírus proveniente das aves e eles vão se infectar com os vírus provenientes dos homens também. Eles vão fazer essa mistura, essa grande mistura desses vírus,
né? Já que os suínos ele é suscetível àquelas variantes aviárias e às variantes humanas. Ele vai fazer essa grande mistura e vai devolver esses vírus a essas espécies, não só às aves quanto aos próprios suínos e ao próprio homem, modificados. Então a gente tem aí os suínos considerados como os grandes misturadores, os grandes mescladores desses vírus para o homem, para as aves e para os suínos, né? Então a gente tem aqui os equinos, cujas variantes mais comuns são H7N7 ou H3N8 e o próprio cão aqui apresentando H3N8 também. Então baleias, focas, furões, né, praticamente a gente vai ter aí grande número de aves e mamíferos apresentando esses vírus. Então a gente comentou, né? Então os principais vírus que provocam doença aviária começam com o H5 e o H7, suíno H1N1, H3N2, e os vírus equinos nós temos aqui o H7N7, que é o denominado influenza vírus equi 1, e o H3N8, o influenza vírus equi número 2. Né? É uma doença que ocorre no mundo inteiro, a influenza equina, exceto na Austrália, Nova Zelândia e Islândia. Então são países bem isolados, são países que eles conseguem fazer uma quarentena de forma bem adequada, então animais não entram com facilidade, equinos não entram com facilidade nesses países, e para entrar precisam de um protocolo muito bom de vacinação e exames para demonstrar que esses animais não estão portando vírus influenza. Então não existe a circulação desses vírus nesses países. Como a gente falou, essa doença ela ocorre na forma de surtos. Então, esses surtos, normalmente, eles estão relacionados a deslocamentos e concentração de equinos. Como assim? Principalmente animais, por exemplo, de esporte, que viajam bastante, participam de competições, participam de aglomerações, né? Então acaba que eles acabam se infectando num desses locais onde teve competição, onde teve exposição, onde teve leilão, e quando eles voltam ou se deslocam para outros lugares, eles acabam levando esses vírus para outros lugares, infectando animais em outros lugares. Então essa doença vai ocorrer na forma de surtos e principalmente caracterizado por essas aglomerações, né? Então a fonte de infecção são os equídeos portadores, então os doentes ou os próprios assintomáticos, né? A eliminação desse vírus é por via respiratória, através de aerossóis, então na forma de espirro, tosses e relinchos, e esses aerossóis podem lançar vírus a uma distância de até 30 metros. Então, não existe diferença da influenza equina para a influenza humana. Tudo que a gente parar para pensar de mecanismo de transmissão, de forma clínica da doença, de tratamento, de prevenção, tudo que a gente pode pensar para os equinos, né, a gente pode fazer o mesmo raciocínio, não é o mesmo raciocínio, é a mesma ação que a gente faz nos seres humanos. Tá? Então, não muda, tá? Não muda, só vai mudar o formato do paciente, o tamanho do paciente, porque praticamente todas as características do vírus influenza ou da doença, né, da gripe equina e da gripe humana, todas as características são semelhantes. Então, quando a gente fala de aglomeração, de contato entre animais, né, essa é uma grande forma de transmissão. Então, apesar dos
dos animais estarem separados, né, que na parte de cima existe uma continuidade desse ar aqui, né? Então as baias elas são separadas por paredes, mas não tem teto, então acabam respirando e ficando trancados durante a noite num mesmo ambiente. Então ambientes fechados e com alta densidade de animais. A gente vai observar a transmissão de forma fácil aqui. Então é uma doença de elevada morbidade, ou seja, muitos animais vão adoecer, mas a mortalidade ela é baixa. Somente animais que ou não foram tratados ou tiveram complicações, como infecções secundárias, como, por exemplo, próprio Strepto equi, que a gente já comentou, né, que provoca a adenite equina ou garrotilho, que é um micro-organismo oportunista. Então, essa infecção secundária não tratada pode levar a uma septicemia e provocar a morte desse animal. Mas então, toda vez que a gente observa, o veterinário, o tratador, o proprietário observa que esses animais eles estão doentes, já é iniciado um tratamento, né? A replicação do vírus no epitélio do trato respiratório resulta em destruição do epitélio. A gente sabe que é um epitélio ciliado, então é um epitélio normal, é aqui que a gente observa as trocas respiratórias, e a partir do momento que o vírus influenza ele age aqui nesse epitélio respiratório, ele provoca a morte desse epitélio. E aí a gente não tem mais esse epitélio ciliado aqui para as trocas gasosas. Por isso a falta de ar, por isso o cansaço, né? Por isso muitas vezes a gente observa aquelas situações de cianose com os animais, porque a troca respiratória ela foi muito reduzida. Então o período de incubação ele vai variar entre 2 e 5 dias, né? Quando os animais estão mais enfraquecidos, não têm proteção prévia como vacinação ou estão passando por um período de estresse fisiológico, esse vírus ele pode se manifestar de forma mais rápida, né? Mais breve, ou pode se prolongar o período de incubação por mais dias. Febre de 41 graus, corrimento nasal que começa, né, com um corrimento seroso, mas que pode se transformar rapidamente em muco purulento devido às infecções secundárias, né? Então são aquelas bactérias do trato respiratório superior que vão provocar a formação de pus ou um corrimento muco purulento, né? Tosse seca, que vai desde da tosse seca até uma tosse produtiva devido à produção do muco, né? A gente vai observar ali uma reação inflamatória na região do epitélio respiratório, então vai ter produção de muito muco e esse muco ele vai ter que ser expelido, e ele é expelido na forma de tosse e relinchos e espirros, né? Esse animal ele vai reduzir a sua alimentação, né? Então é normal quando a gente tem um estado febril, passando por um processo de depressão, né? Então um animal quieto, depressivo, apático, né? Então imaginem um estado gripal no ser humano. O que acontece no ser humano vai acontecer a mesma coisa no animal, né? Linfadenopatia, devido à infecção viral, indisposição para o exercício, né? E mais raramente a gente pode observar sintomas nervosos. Não é tão comum, mas vai depender muito da resistência do animal e de como esse vírus da falta de resistência do animal e como esse vírus ele vai se manifestar. Então, só que para exemplificar, né, a questão
de uma febre, corrimento nasal, cabeça baixa, o animal ele estica o pescoço para respirar melhor por causa da hipersecreção que ele tem, né? Corrimento nasal. O animal ele se encosta, né, na parede, ele está indisposto, reduz a alimentação, né, estica o pescoço, como a gente já falou. E as complicações? Bom, tudo vai depender, né? Tudo vai depender se esse animal ele for diagnosticado rapidamente, começar a ser tratado rapidamente. Então, o tempo de recuperação desse animal vai ser mais curto se for rapidamente diagnosticado e tratado, ou vai ser mais longo se não for tratado, né? Essas complicações, né, e esse tempo de recuperação ou a carga, a intensidade dos sinais clínicos vai variar também pelo status vacinal do animal. Se esse animal ele está imunizado, se está com a vacina em dia ou se não está vacinado. A gente tem que lembrar que a vacina é uma ferramenta para o animal para ele responder melhor a um processo infeccioso. Vacina não impede a infecção. Então, quando o animal ele se infecta, em vez dele apresentar uma doença normal, intensa, ele vai apresentar sintomas brandos, né? Então, a vacina ela ajuda na recuperação, na forma clínica da doença, né? Então na apresentação de uma forma mais branda. Se a doença está ocorrendo de uma forma mais branda, a recuperação vai ser mais rápida também, né? A recuperação vai ser variável também de acordo com a ocorrência ou não de infecção bacteriana secundária, ou da intensidade dessa infecção bacteriana. E animais com infecções brandas, né, eles têm aí por volta de 3 semanas ou um pouco mais para sua completa recuperação. A gente tem que lembrar que os animais, os equídeos, eles são utilizados principalmente para trabalho e esporte. Então ele vai precisar de um tempo, né, de algumas semanas para sua plena recuperação e para voltar a atingir aquele estado fisiológico, né, de atleta ou de cavalo de trabalho, né, novamente, né? Então aquele status normal que ele tinha antes da doença. E em casos severos, com doença severa, com contaminação bacteriana, né, com doença, né, de evolução rápida, com pouca resistência do animal, a gente vai ter aí meses, né, para a recuperação desse animal. Então, essas complicações elas vão ser bastante sentidas, né, justamente se esses animais eles são de esporte, de trabalho. Então, quanto mais cedo diagnosticar, quanto mais cedo tratar, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser a recuperação do animal. Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença? Bom, é uma doença que principalmente a gente vai avaliar pelos sinais clínicos, né? Só que, lembrando, algumas doenças respiratórias, elas podem se confundir, né? Então, é importante fazer um exame de sangue, que a gente vai observar ali a leucopenia. É importante a gente fazer já esse animal muito facilmente vai apresentar secreção mucopurulenta, então a antibiótico terapia, né, ela já é indicada, só que a gente tem que lembrar o seguinte: antibiótico é para tratar a infecção secundária do trato respiratório superior, porque antibiótico não trata, né, não combate vírus, né? O que vai combater vírus são os antivirais. Então, a gente pode fazer o diagnóstico desse animal através da coleta de suaves ou através da coleta de sangue, né? Tudo vai depender de qual tipo de exame você vai solicitar e vai submeter
esse animal, né? A gente está falando de exames laboratoriais. Então, o isolamento do vírus, ele pode ser feito, não é todo laboratório que faz, né? Principalmente a gente vai observar isso em laboratórios ou de referência do Ministério da Agricultura ou laboratórios de universidades, né? Então, pela inoculação desse material infeccioso em ovos embrionados. Então, o vírus influenza, ele se replica muito bem em ovos embrionados. Então, a gente vai fazer o isolamento nesses ovos e, a partir daí, a gente faz o teste da inibição da aglutinação e a hemaglutinação. Então, como a gente falou, a gente pode utilizar kits comerciais para fazer esse diagnóstico. E muitas vezes esses ARAs, ou alguns médicos veterinários especialistas em equinos, eles possuem esses kits, né? Só que a gente, assim, não é viável ficar comprando, porque, como eu falei, essa doença ocorre na forma de surtos. Então, não acontece a todo momento. Pode acontecer ano sim, outro não. No ano que acontece pode não acontecer na nossa região, vai acontecer em outra região. Então, esses kits eles são necessários quando da ocorrência de surtos, né? Para facilitar logo o diagnóstico e o pronto tratamento medicamentoso para ser realizado nesses animais. Então, para mostrar aqui, né, o vírus, né, uma amostra diluída em solução tampão, ela é inoculada em ovos embrionados. Esse vírus ele vai crescer aqui dentro, depois a gente coleta o sobrenadante e faz as provas de hemaglutinação, que é uma prova rápida, onde a gente vai observar a aglutinação das hemácias, né, frente a esse sobrenadante aqui rico em vírus. Então, aquelas hemaglutininas, né, vão provocar aqui a aglutinação dessas hemácias aqui nesse teste. E a gente tem aqui, a gente pode fazer ou em placa ou nessas placas de 96 furos, né, onde a gente vai observar também a hemaglutinação. E o tratamento? Tratamento, canja de galinha, repouso e uma aspirina, né? Igual a gente brinca quando a gente está com virose. O tratamento ele é básico também, né? Então, hidratação do animal, né? A administração de vitamina C, que é uma importante vitamina de suporte para o sistema imune, a utilização de broncodilatadores, lembrando que esses animais eles vão estar com a troca respiratória comprometida, os secretolíticos, a gente pode fazer inalações e também muitos ARAs, muitos criadores utilizam drogas antivirais, né, para o tratamento da gripe. Só que a gente tem que lembrar que essas drogas elas têm que ser administradas em função do peso, né, do paciente. Então é miligrama por quilo. O tratamento de uma pessoa já não é barata. Se a gente for parar para pensar de um cavalo de 200, mais de 200 quilos, esse tratamento, e não é só um cavalo que fica doente, né, num aras, a gente está falando de todos os animais da propriedade, eles vão ficar afetados, então a gente está falando de um valor muito alto, né? Mas existem pessoas ou existem cavalos que valem a pena, cavalos campeões, cavalos atletas, reprodutores, etc., que se faz o tratamento com antivirais. E outra coisa importante é a vacinação. Uma população equina vacinada vai apresentar doença branda. Doença branda,
a gente vai usar menos medicamento, menos tratamento para fazer a recuperação desses animais. Ou seja, o custo do tratamento vai ser muito menor se a gente aplicar vacina regularmente nesses animais. Então, só aqui, né, para mostrar para vocês, né, medicação humana, né, que normalmente a gente encontra na farmácia, mas também são utilizados para o tratamento desses animais. Tá? Uma outra coisa importante as câmaras hiperbáricas, né? Então nós temos alguns aras, alguns hipódromos, alguns jockeys que possuem esse equipamento, né? Então coloca o animal aqui dentro, fecha e aumenta a concentração de oxigênio e aumenta a pressão interna, né? Então o que acontece? Vai melhorar a oxigenação desse animal. Então, esse animal fica aqui durante algumas horas, né, com o tratador aqui dentro também, e esse animal ele se recupera mais rápido dessa condição respiratória, né? A vacina ela é inativada, possui as diferentes variantes virais. A gente tem que lembrar que nós temos mais de um subtipo de vírus de influenza equina. Então ela vai apresentar as principais variantes que estão ocorrendo, né, numa determinada região. Como o trânsito de equinos ele é mundial, então praticamente o vírus influenza, a vacina para a influenza equina, ela tem as variantes principais que estão provocando doença no mundo, né? Os equinos, quando vacinados e expostos ao vírus, apresentam forma branda da doença, como a gente já falou, né? Então, vacinar o animal, o potro, entre o 2º e o 4º mês de idade, fazendo um reforço, uma revacinação de 4 a 8 semanas depois. Então, uma primovacinação com 2 doses e a revacinação anual. Essa revacinação ela pode ser alterada, né, se esse é um animal que viaja muito, se esse é um animal que participa de muitas exposições, de muitas competições, e então ele acaba viajando para muitos lugares e se expondo em muitos lugares. Então, em vez de fazer uma revacinação anual, a gente pode fazer uma revacinação a cada 4, 6 meses ou uma revacinação anual, né? Se esse animal ele transitar bastante, se ele participar de muitas competições e etc, né? Então, é uma doença de notificação obrigatória. A apresentação de sintomas do vírus influenza ele requer a notificação. Essa propriedade ela vai passar por um processo de investigação, ela vai ser interditada, mas é só a interdição do trânsito de animais, é uma forma de quarentena dos animais para que eles não saiam dali com o vírus e não espalhem esse vírus. Como é uma doença cuja recuperação ela é rápida, em questão de 30 dias, de 40 dias, essa propriedade vai ter o trânsito de animais liberados. Então, essa interdição, ela só é uma precaução para que a doença ela não se espalhe para as outras propriedades e para outros lugares, né? Então, os animais vão ficar ali dentro, vão estar sob tratamento médico veterinário, e aí, a partir do momento que nenhum animal apresentou nenhuma manifestação clínica, não houve doença clínica nos últimos 15 dias, essa propriedade ela já pode ser desinterditada pelo Serviço de Defesa Sanitária, né? Então, a vacinação ela é uma ação profilática importante. A partir do momento que os animais eles apresentam a doença ou manifestações clínicas, eles têm que ser isolados,
Então é importante para não disseminar mais a doença. E uma coisa muito importante é fazer a limpeza e desinfecção constante das baias e dos equipamentos que esses animais usam, né? Porque a gente sempre fala, doença, a gente não trabalha só o paciente, a gente tem que trabalhar o ambiente também, porque grande parte do agente microbiano está no ambiente, né? Fazer o isolamento das instalações, como eu falei, na interdição da propriedade, proibindo o trânsito de animais, né? Então, como medidas de controle, né, fazer a revacinação na vigência dos surtos, né, revacinar esses animais, fazer com que aquela população tenha uma mais rápida recuperação, né, estimulando o sistema imune, evitar treinamento excessivo desses animais, porque esses animais eles vão estar fisiologicamente com o seu potencial reduzido, né, fazer uma boa alimentação balanceada, né, alimentação com colostro, principalmente dos potros recém-nascidos, isso é importante para um fortalecimento fisiológico e imune nos primeiros meses de vida, né? E muito cuidado na questão da introdução e reintrodução de animais na propriedade. A gente tem que lembrar que a doença ela entra pela porteira, né? O prognóstico normalmente ele é bom, né? Como eu falei, é uma doença de alta morbidade e de baixa mortalidade. A exceção são as infecções bacterianas secundárias, não tratadas. Olha o streptoeco aqui, olha o outro strepto aqui. Então, a partir do momento que ocorre a infecção com bactérias oportunistas do trato respiratório, a gente vai ter uma complicação aí do caso. Então, basicamente, a influenza equina ela é muito semelhante à influenza humana, né? Em quase tudo. O que vai mudar, basicamente, é o tipo do vírus, é a variante do vírus, mas no restante, para a gente raciocinar sobre a influenza dos equinos, é só a gente fazer o mesmo tipo de raciocínio que a gente faz para a influenza humana. Tudo certo? Bons estudos para vocês. A gente fica por aqui.